Dando continuidade. Enem 2013, caiu essa questão de gráfico, ele já deu o gráfico para você analisar 5 alternativas e marcar a opção que contempla o gráfico que foi desenhado, né? Então, ele diz aí que durante uma aula de matemática, o professor sugere aos seus alunos que seja fixado um sistema de coordenadas, está representado aí, né? Com 5 alternativas, 5 conjuntos algébricos. Algébricos, né, que envolvem números. E aí ele diz, qual dessas figuras está representada, que representa o que o professor quis, tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas que ele deu para a gente, as 5 opções que ele deu para a gente, ó. Circunferência, vamos começar pela circunferência. Quando eu tenho na circunferência, falando um pouquinho de circunferências, falando um pouquinho sobre circunferências, né? Nós temos aqui a circunferência e ela vai ter um raio, certo? E aí eu mostrei para vocês no início da aula a equação da circunferência. X menos xa ao quadrado, menos a, não vou botar esse x, mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Aqui a gente tem a equação da nossa circunferência. Só que essa é a equação geral. Dessa equação geral, o que eu consigo retirar? Olha, os valores que estão aqui de A e B representam o centro da circunferência. Então, o centro dela vai ser A e B. E esse raio é o valor de R, tá? Então, se eu tivesse aqui 400, quem seria o raio? Seria 20, porque 20 ao quadrado, que dá 400. Se esse valor aqui, se eu tivesse aqui um exemplo assim, rápido, se eu tivesse assim, ó, x mais 2 mais y menos 3 ao quadrado aqui, né? Igual a 25. Então, quem seria o meu centro? Ó, se aqui está positivo, o centro é negativo, porque tem que fazer o jogo de sinal. Então, seria menos 2. Opa. Menos por mais dá menos, né? E 3 seria o nosso centro. E o raio seria 5, porque 5 ao quadrado é que dá 25, certo? Então, aqui tranquilo, né? Quando não aparece esse valor de A e B, quem é o centro da nossa circunferência? Ela é uma circunferência de centro, como eu tenho aqui, ó, não tem aparecendo o valor de A e o valor de B. Então, ela tem centro na origem, em 0, 0. E quem vai ser o raio? Se é 9, o raio dela vai ser 3, porque 3 ao quadrado dá 9. E aí, vamos observar qual a circunferência que passa pela origem e tem raio 3. Ó, se você observar na letra A, o raio é 9. Tá vendo? 9. Então, descarta. Na letra B também tem raio 9. Descarta. Aí a gente fica com 3 alternativas. C, D e E. Certo? Elas estão centradas na origem, o centro da circunferência, tá? Estão centradas na origem e o raio é 3. Então, vamos para a segunda opção. A gente está com essa e com essa. Vamos para a segunda alternativa aqui, ó. Segunda opção. Ele diz assim, ó. A parábola de equação y igual a menos x menos 1, com x variando de menos 1 até 1. Então, só um detalhezinho que faz a gente observar a nossa questão. Para a gente observar a nossa questão, ó. Observem aqui que nós temos o x negativo. Se o x é negativo, a nossa concavidade é voltada para baixo. Quando o x é negativo, a nossa concavidade está voltada para baixo. Então, aqui nesse segundo ponto, nós vamos ter uma circunferência, ó, com uma circunferência não, uma parábola com concavidade para baixo. E por que eu estou colocando aqui que ela não toca no eixo? Porque se eu faço y igual a 0, nós vamos ter o quê? Menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. Menos x ao quadrado igual a 1 positivo. Multiplicando isso aqui por menos 1, nós vamos ficar com x ao quadrado igual a
menos 1. Só que o que é que a gente vai ter aqui, ó? Quem é o valor de x? Ele vai ser mais ou menos, lembre-se que são duas respostas, porque está ao quadrado, a raiz de menos 1. E ela não pertence aos números reais. Então, se não pertence aos números reais, ela não toca o eixo x. Então, não toca o eixo x, porque não pertence aos reais. Teria lá nos complexos. Então, a alternativa correta seria essa daqui, ó. A alternativa é a nossa alternativa correta. A parábola está bem aqui dentro, ó. Por que que não é a letra D? Porque a letra D, ela está acima do eixo e está tocando no eixo em 2 pontos, tá bom? Toca no eixo em 2 pontos. A parábolazinha está aqui dentro. E aí, é só analisar as nossas informações. Pronto. Encontrar a resposta correta, eu não preciso mais analisar as outras alternativas, não. Só pula para a próxima questão. Vamos aqui para... Olha que questão interessante. Essa questão aqui, ela pode... ela contém uma pegadinha bem interessante, ó. Primeira coisa, ele diz que tem essa criança que está aí se balançando. Vocês percebem que se ela fizer o giro total, ela forma uma circunferência de raio 2. Qualquer ponto que eu pegar, ó, desse topo do suporte até essa linha tracejada aqui, que está formando um arco de circunferência, qualquer ponto que eu pegar do topo até essa parte tracejada, ela tem 2 metros, certo? Então, aqui eu tenho um suporte, um eixo. Nesse eixo, eu posso traçar aqui, ó, nesse topo, eu posso traçar aqui o eixo X, o eixo Y, e posso traçar o eixo X. Ninguém me impede de fazer isso, porque se nós estamos falando de geometria analítica, então eu posso fazer isso aqui tranquilo. Primeiro detalhe, percebam que tudo está ficando abaixo do eixo X, tá? Torto meu eixo X, não tem nada não, dá para entender, né? Aqui, ó, eixo X e aqui o eixo Y. E vamos ver o que ela diz na questão. A figura, ela mostra, né, essa menina se balançando nesse parque, e a corda que prende o assento do banco ao topo do suporte tem 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer nenhum acidente, então ela se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. E a posição horizontal é justamente o meu eixo X. Aí ele diz, ó, na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento, no qual a origem está localizada no topo do suporte. Ele já disse aqui, ó, eu tinha colocado sem nem ler a questão. Aqui está a origem. Nossa origem aqui. Deixa eu colocar uma coisa de outra cor. E o eixo X paralelo ao chão e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva que determina a trajetória desse assento é qual dessas aqui? Então, vamos analisar aqui, ó. Se ela disse que tem essa curva aí, primeira coisa, eu já disse para vocês algumas vezes, procurem um triângulo retângulo. Será que eu consigo encontrar um triângulo retângulo aí? Ó, eu posso pegar daqui de onde está a menina e aqui a qualquer ponto dessa circunferência, poderia pegar esse ponto aqui, ó, que já está aqui, com o eixo, colocar aqui em azul, ó. Percebam que eu tenho o quê? Triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. E aí, vamos às medidas. Aqui eu estou representando na medida no eixo Y, então aqui está Y. Aqui é no eixo X, né, que está perpendicular, não, paralelo. Então, aqui eu tenho um valor de X. E aqui de Y. E essa medida aqui, ó, desse ponto até esse, como eu disse, é raio da circunferência. Então, vale 2. Vamos trabalhar isso aqui. 2 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembre-se, sempre que possível, procure o triângulo retângulo. Então, vamos isolar o y. Eu vou deixar o y aqui sozinho, ó, que vai ficar o 2 ao quadrado dá 4 e o x vai subtraindo, x ao quadrado. E aí, esse 2 ao quadrado aqui, o quadrado aqui, ele passa em forma de raiz. Aí, minha gente, cuidado para não fazerem, sabe o quê? Retirar esse número da raiz.
e marcar a alternativa C. Cuidado, aqui é uma subtração. Na subtração e na soma, eu não posso tirar nenhum dos números da raiz, não, tá? Na subtração e na soma, eu não posso tirar nenhum número da raiz. Agora, qual foi o detalhe que eu esqueci de colocar? Quando eu passo a raiz quadrada, aqui eu tenho que colocar mais ou menos a raiz do outro lado, tá bom? Porque é uma equação do segundo grau. Esse 2 aqui indica que eu vou ter duas respostas. E aí, ó, o meu y vai ser mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado. Porque se eu pego sem esse detalhe aqui do mais ou menos, a resposta está aqui, ó. E não é a resposta correta. Por quê? Porque ela está abaixo do eixo X. Se ela está abaixo do eixo X, ela só admite valores negativos. Então, esse mais aqui, ó, sai. Então, seria a alternativa correta, letra D, tá? Então, cuidado com os detalhes, tá? Ao quadrado, mais ou menos, tá? Ao quadrado, mais ou menos, certo? E aí, a alternativazinha, ó, que ficou negativo, porque ele está abaixo do eixo. Mesmo que ele diga aqui que o y tem orientação positiva, mas ele está abaixo do eixo, então eles têm valores negativos. Vamos para a nossa próxima questão. Na próxima questão, uma questão, como eu disse para vocês, essas questões de orientação, elas caem, de orientação de coordenadas, caem demais na prova do Enem. E aí, vamos ver essa. Aí ele está aqui na questão seguinte. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implementação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. Aí a figura está aqui, ó. Ele sai do ponto P, que tem coordenadas 20 e 30, ou 30 e 20, primeiro X, né? Aí ele entra aqui na rua B, na coordenada 550 e 20, né? Aí ele dobra e vem para o ponto Q. Aí ele diz aqui na figura que indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa reta a localização de dois seus pontos de parada, que é o ponto P e o ponto Q. O ponto P, ele tem coordenadas, começando pelo X, eu tinha entendido errado, ele tem coordenadas 30 e 20. E o ponto Q tem coordenadas 550 e 320. Posso cancelar os zeros, professoras? Não, deixa assim mesmo. Mas se quiser também pode, só lembrar de acrescentar ele no final. Aí ele diz, né, que aqui a gente tem o ponto T, que será instalado nesse percurso uma nova parada, que seja equidistante dessas outras duas aí, né? De modo que a distância percorrida entre o ponto P e T e o ponto T e Q sejam iguais. Então, eu quero uma distância igual entre eles dois. De acordo com os dados, as coordenadas desse novo ponto de parada é... Então, gente, estão vendo que tem uma ruazinha aqui, ó? Eu preciso encontrar, dentro disso, qual vai ser a metade dentro dessas ruas aqui, qual vai ser o ponto T, onde é que eu vou colocar o ponto T. Então, qual vai ser a distância percorrida dessa parada toda, ó? Daqui do 30 para o 550, eu tenho 520 metros, né? Do 30 para o 550. Eu só subtraio 30 ou 550 menos 30, que dá 520. E do 520 até o 320. Não, aqui para o 320 e 20, né? Que é aqui nessa distância. Eu vou ter 300, né? Que é 320 menos 20, que sobra 300. Ou seja, ele andou daqui para cá 520 e daqui para cá ele andou 300. Então, total, a distância que ele anda, a distância é 520 mais 300. É o que ele está andando, que dá 820.
Ele quer que esteja na metade. Ele quer que o ponto T vai estar na metade. Ou seja, quando ele andar 410, ele vai ter essa parada T aqui. Quando ele andar uma distância de 410, ele vai ter essa parada. Então, onde é que vai estar o ponto T? Percebam que aqui só tem 300, então não dá para colocar o ponto T aqui, ó, nessa distância aqui, não, porque ele só tem 300. Então, ele vai estar entre o 30 e o 550. Mas aí, o que que a gente tem? Ó? Ele vai ter 30. Quem vai ser o ponto T? Vai ser 30 mais esses 410. E o outro permanece 20, porque é onde ela começa, né? Então, eu já teria riscado essa alternativa e essa alternativa. E também a 410, que só está na metade. E essa daqui, que é a menor. Só sobrou a alternativa é que o meu T vai ser 440 e 20. Nesse ponto, 440 e 20 é justamente onde o meu T vai estar. Poderia ser uma questão de distância entre os pontos, tá? Mas cuidado que nem sempre precisa de distância entre os pontos, não. Ok? Porque a distância já está aí. Se você fosse calcular a distância entre os pontos, seria nessa daqui, ó. Então, ele não está dizendo que é na reta que liga o menor percurso entre P e Q, né? Que o menor percurso é uma reta. A menor distância é uma reta. Ele não disse que é nela, então a gente precisa analisar as nossas questões como elas estão escritas. Dando continuidade, vamos aqui para a nossa próxima questão, que a nossa aula já está quase acabando. Essa questão aqui da rua, ó, é uma questão tranquila, você só precisa, é similar àquela outra, você só precisa analisar, ele está pedindo, está dizendo que tem que colocar um consultório, um imóvel que atende às pretensões da família. Tem que estar distante da escola e tem que estar distante do consultório da mãe. Então, tem que estar equidistante, é o mesmo sentido da outra. Lá na lista de exercícios vocês vão responder. Essa outra questão aqui, interessantíssima, quero responder ela com vocês. Ó, ele está dizendo aqui que nessa figura, né? Aí ele quer o menor tempo possível em hora para a conclusão da construção de uma galeria para atender às necessidades de água do bairro é, sendo que 1 metro ele vai corresponder a 1 hora, né? E para que na semicircunferência demora 0,6 horas. Então, cada metro nessa semicircunferência demora 0,6 horas. Mas vamos ver quanto é o raio. E aí, como é que a gente calcula o raio? Gente, observe o seguinte. Se eu faço a ligação, se eu faço essa ligação aqui, ó, entre os meus pontos -1 e 1, aqui, ó, o que que eu tenho? Não é um quadrado? Então, bem que eu tenho um quadrado. Obviamente que aqui não está tão quadrado assim, mas aqui eu formo um quadrado. Então, quem vai ser a distância de F até B? De F até B, ó, é a diagonal de um quadrado. Ou eu poderia pegar somente um quadrante e fazer a diagonal desse ponto até esse ponto, para descobrir qual é essa medida aqui, que é o meu raio, certo? Então, eu poderia pegar isso aí e fazer, porque o comprimento da circunferência, como ele precisa saber o comprimento dela, porque ele quer fazer essa rota, né? Então, o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Eu preciso desse raio. Então, aqui, ó, se você pegar do ponto F até o ponto de origem, nós vamos ter o raio. E qual vai ser a medida do lado aqui, ó? O lado mede 1. Neste quadrado aqui, ó, deixa eu destacar o quadrado aqui de outra cor. Neste quadrado aqui, o lado mede 1. E como é que calcula a diagonal? Se você não lembrar a fórmula da diagonal, você lembra que pode fazer teorema de Pitágoras, é um quadrado. Mas a diagonal, que no caso está sendo representada por R, vai ser L raiz de 2. Então, o meu raio vai ser
1 vezes a raiz de 2. Só que a raiz de 2 ele trouxe aqui, ó, a aproximação. Então, meu raio vai ser igual a 1,4. Se fosse calcular o diâmetro seria 2,8, né, que é o dobro. Mas não precisa do diâmetro. Vamos ver aqui o comprimento dessa semicircunferência. Como é uma semicircunferência só a metade, divide por 2. Então, sai esse 2 aqui, ó. O comprimento dessa semicircunferência vai ser 3 que multiplica 1,4, que é o nosso raio. 3 que multiplica 1,4. Ah, um detalhezinho importante. Aqui esse 1,4 que ele está dando é em quilômetros. Ó, tá em quilômetros. Só que aqui ele dá em metros. Então, a gente transforma de quilômetros para metros. Então, em vez de ficar 1,4, fica 1.400, tá? De quilômetros a gente vai transformar, tá? Metros, né? 1.400 metros. Que tal aqui, ó? Quilômetro. Acho que é decâmetro, se eu não me engano. Decâmetro, hectômetro. Uma coisa assim. 2, 3. Aí 1, 2, 3. Certo? E aqui tá metro. Aí decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Então, aqui, quando eu multiplico, 3 vezes 1.400 dá 4.200. Então, esse comprimento aqui vai ser 4.200 metros. Metros sim, porque é comprimento, não é área. Certo? Então, vamos fazer agora só a nossa regra de 3, ó. Para 0,6 horas numa semicircunferência, eu tenho 1 metro para 0,6 horas. Quanto tempo eu vou ter para 4.200 metros? Meio pelos extremos, faça a multiplicação aqui, ó. Poderia colocar em forma de fração 6 sobre 10, fazer a multiplicação e a divisão. O valor desse x aqui vai ser 2.520. Tá aqui, ó, 2.520 na alternativa letra B de bola, certo? B de bola. Nossa próxima questão. Deixa eu falar aqui de forma mais rápida, porque a gente já está terminando a aula, falta só 15 minutinhos. Olha, questão de reta, tá? A dica dessa questão aqui, vamos calcular o coeficiente angular. Ele diz para ser feita uma... Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete A e B estão sendo construídos. A é que tem esses quadradinhos, então é uma parábola, e B é uma reta. E eles lançaram os projéteis juntos, né? E aí ele diz, o planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo do projétil B interceptar o projétil A quando este alcançar a altura máxima, ou seja, eu quero que esse projétil B passe aqui, ó. A altura máxima da parábola. E qual ponto é que ela vai se interceptar? Em qual ponto é interceptar? Elas vão se tocar em qual ponto? Elas vão se tocar aqui, ó, no ponto 4 e 16. 4 de x e 16 de y. Só que ela está passando aqui neste ponto, que é o ponto 6 e 12. Então, o que acontece com essa reta? Ela vai ter, ó, que subir. Se ela vai ter que subir, esse coeficiente angular dela aqui vai ter que aumentar. Então, já elimino letra A, letra B. Fico com essas 3 alternativas. Aí, vamos calcular o coeficiente angular da reta R e da reta S. Caso B e R, né? Na reta S, eu vou ter os pontos, ó, 0 e 0. Coeficiente angular, YA menos YB, XA menos XB. Por que eu calculo o coeficiente angular? Porque ele está pedindo aqui na questão, ó. E aí eu vou ter a seguinte, não importa a ordem dos valores, vai ficar 0 menos 12
e 0 menos 6 fica positivo, 12 dividido por 6 dá 2. E da reta R? Na reta R lá, ó, que é a reta 9, essa reta em verde, ele vai ter 0 menos 16, 0 menos 4, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, ele vai ter que aumentar, ó, 2 unidades. Ele vai ter que sair de 2 para 4. Então, ele está aqui em 2 e ele vai ter que vir para 4. Então, ele aumenta 2 unidades. Alternativa, letra C. Ok? Só ler as informações mais precisas. Ele só está dizendo aqui, ó, que o projétil B vai interceptar o valor A na altura máxima, a altura máxima da parábola. Tá aí a altura máxima, ok? Vamos aqui ver se dá para fazer mais alguma questão. Ah, olha essa questão que ele fala sobre retas, parábola, circunferência. E aqui no finalzinho, ó, tem uma hipérbole. Ramo de hipérbole, o que seria? Semirreta oblíqua, semirreta horizontal, ramo de parábola, arco de circunferência e ramo de hipérbole, já olhando nas alternativas. Essa foi considerada uma questão difícil, mas não é não. Sabe por quê? Ele está dizendo aqui, ó, que esse fisiologista inglês propôs essa equação. Detalhe, trazendo lá para nossas... para a parte de razão e proporção, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um produto, né? Eu tenho esse produto e nesse produto ele está sendo igual a uma constante. Então, quando o produto, eu tenho um produto de 2 valores igual a uma constante, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Mas não vamos se apegar nesse detalhe, não. É outra história aqui. Então, vamos aqui, ó. Primeiro, o que é uma equação da reta? Todo mundo conhece. AX mais B. Os valores aqui, ele tem A, B e K são constantes. Quem é fixo é o valor da velocidade e o valor do peso, que seria o valor de Y e o valor de X. Vamos organizar isso aqui, ó. Então, meu K, que é constante, meu K não. Eu vou botar uma dessas duas aí. A velocidade mais B vai ser igual a K dividido por P mais A. Esse B, eu vou passar para o outro lado, vou deixar aqui em função da velocidade, que seria o meu Y, no caso. Então, aqui, ó, as coordenadas. O Y é V e o P é X. Então, eu vou deixar em função dessa coordenada V aqui. Então, vai ficar, ó, K que divide P mais A. O B está somando, ele vem para o outro lado diminuindo. Percebam que não está nesse formato. A X mais B. Porque o P está aqui embaixo, ó. Se ele estivesse em cima, poderia botar ele em evidência, mas não está. Então, não está nesse formato. Então, sai semirreta aqui e sai semirreta. O que é uma parábola? Uma parábola é uma equação de segundo grau. Então, vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c. Também não tem um valor nenhum aqui ao quadrado, então não é parábola. Circunferência, o que é a circunferência? X menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Também não tem ninguém ao quadrado, então só sobra que é o ramo de uma hipérbole. Então, não é falando sobre cônicas, tá? Não é falando sobre cônicas. Aqui você vê o nome hipérbole e lembra, meu Deus, eu não estudei. Tia Lila disse que não era para mim estudar hipérbole. E aí eu não sei responder. E pula a questão, não faça isso não, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui se dá para fazer mais uma. Acho que sim. Só tá quase concluindo. Faltavam só 3 questões. Eu vou colocar essa questão que é bem interessante, tá? A resposta dela é essa daqui. Porque todos os valores de y, ou eles vão ser maiores ou iguais a zero, porque tá tocando aqui. Maiores ou iguais, menores do que x, menores ou iguais a x, né? Os valores aqui, ó, menor ou igual a x. E os valores de x são menores que 10. Então, a alternativa aqui seria a letra B. Questão de análise, só mesmo análise gráfica. Nessa questão aqui, que é a questão 12, ela é um pouquinho mais complicada se você for analisar demais. Mas nem é tão complicada assim não, ó. Acho que dá tempo de resolver.
Cadê meu coisinho de escrever? Ele diz aqui, ó. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro e do foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância do bombeiro B. Então, eu tenho aqui uma distância, ó. Eu tenho um valor A e tem um valor B. Eles estão a uma distância de 30 metros. Só que A é o dobro de B. Então, se A é o dobro de B, eu vou botar bem que um ponto T qualquer. Então, aqui vale 20 e aqui vale quanto? 10. Aí ele diz, ó, nessas condições, a menor distância em metros que os bombeiros poderiam estar entre eles é... Eu poderia botar aqui o foco do incêndio, trabalhando essa distância, mas não vou fazer isso, não. O que é que eu tenho? Se eu trabalhar isso aqui dentro de da equação da distância, a distância do ponto A, ele quer até um ponto X aqui qualquer, né? Distância do ponto A até um ponto X vai ser o dobro da distância do ponto B até esse ponto X, né? Que é o dobro. Ela vai cair na equação da circunferência, tá? Eu não vou fazer não, mas ela cai aqui na equação da circunferência. Depois vocês tentem. Que aí fica assim, ó. Aqui é o ponto 0, 0. Aqui é o ponto 20 e 0. E aqui é o ponto 30 e 0. Qual seria esse outro ponto aqui? Qual seria a maior distância que eles poderiam estar em metros? E aí você, fazendo a equação da distância entre os pontos, aqui dentro da raiz, que é o dobro dessa outra distância aqui, ó, x menos 30 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E aí, eleva todo mundo ao quadrado, estratégia da matemática, eleva todo mundo ao quadrado para poder cancelar a raiz, aí resolve, vai cair na equação da circunferência. Mas se você trabalhar também distância entre os pontos, em vez de distância entre os pontos, você trabalhar, digamos que aí seja o foco, ó. Aqui, deveria botar mais isso aqui para cima. Pular. Bem que seja um incêndio, ó. E a gente pode trabalhar, aqui é 2P, aqui vai ser P, a gente pode trabalhar aqui a mesma distância por semelhança de triângulos, tá? E aí ficaria 40, porque já tem um 30, e essa outra distância aqui seria mais 10, para formar 40, que ficaria a distância correta, tá? Então, desenvolve isso aqui, que vocês vão encontrar justamente o centro 40 e 0, tá? Então, desenvolvam depois, vocês me digam se conseguiram. Cai numa circunferência, na equação de uma circunferência, por isso que está aqui a questão. E essa outra questão aqui, ela também fala em distância de equação da circunferência. Falta só 3 minutinhos, vai dar tempo. A equação da circunferência, porque ele diz ó, que se for circunferência, vale 2 pontos. Está na lista de exercício, tá? Se for reta, vale 1 ponto. Então, trabalhe a equação das circunferências. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, igual a raio ao quadrado, tá? E aí vocês vão ver que os valores que a única equação que se assemelha com a circunferência é essa daqui, e ela tem centro 2 e 2, e o raio dela é 2 raiz de 2, que se botar ao quadrado fica 8, tá? Aqui não vai ser nenhuma das duas. Essa daqui é uma equação da circunferência, mas o centro dela é 0 e 0, e o raio dela é 4. Aqui não é uma equação da circunferência por causa desse x aqui, ó, para ser, ela teria que ser assim, x menos 0 ao quadrado, tá? Para ter centro 0 e 2, e raio 2. Então, só sobra essa daqui, se você for analisar as alternativas tudo certinho. E, para finalizar, a nossa última também de circunferência, que aí ele pede para você observar a interseção. Ele dá aqui, ó, as circunferências de abrangência 3, 2 e 5 quilômetros, passando pelos pontos R, Q e S. Opa, passei demais.
E aí você vai ver, ó, de que nós vamos passar, ter raio 3, então contem 1, 2, 3, né? 3 pontinhos aqui, ó, ela passa aqui no R, a nossa circunferência, 3 aqui para baixo também, né? Então ela passa aqui, e 3 assim, ó. Digamos que ela passa aqui, né? A outra, que é a equação de raio R, tem raio 2, então ela vai passar aqui, mais ou menos. E de raio S tem raio 5, ela vai passar aqui, mais ou menos. Aqui não, aqui. O único ponto que está na interseção é o ponto I. Gente, nossa aula vai encerrar. Acho que hoje eu falei demais, porque talvez eu esteja aqui sozinha, aí dá para falar mais. Eu vou deixar a gravação para vocês, tá? Fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau, tia. Até quarta. Certamente. Tchau. Bom final de semana para vocês. Aproveitem o feriado. Para a senhora também. Obrigada. Tchau. Tchau.